Fala, Vinícius, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo, tudo bem? Fala, Rafa, boa tarde, prazer igualmente. E aí, galera? Pô, deixa eu só até trocar aqui que eu tô como o Rafa, na verdade é o Lucas aqui, ó. A gente trocou de lugar e não trocou de informação aqui, ó. Acontece. Ao vivo é mais legal. Acontece. Agora, deixa eu ver, vai mudar. Agora sim, agora eu sou a pessoa Aí, certa no lugar agora foi. certo, ó. Agora foi. Então, prazer, Pô, Lucas. Vinícius, agora sim, agora é um prazer. Agora sim, agora sim. Show de bola. Pô, Vinícius, cara, esse evento tem sido um evento, tem se mostrado um evento importante, tá? Esse dia que a gente tem realizado, né? Essas palestras que a gente tem realizado, a gente está falando de temas extremamente fundamentais para quem já atua na área do mercado de tecnologia, para quem está querendo migrar de área, ir para a área de cibersegurança, ou para quem presta serviço e precisa ampliar portfólio, ou precisa aprimorar e elevar o nível de maturidade, ou até também de outros profissionais que estão envolvidos na área. A gente viu gente aqui da área jurídica, a gente está falando com empreendedores também, então a gente tem percebido tanto o tamanho da relevância de tudo isso, e é um prazer poder conversar com vocês, no teu caso, atuando diretamente, né, que está na prática, atuando na prática com esses assuntos de cibersegurança. Então, para quem não sabe, o Vinícius ele é pesquisador de cibersegurança, escritor e professor lá na FIAP, na Kyndryl, né? Kyndryl. Isso, Falei Kindril. certo? Falou Kyndryl, né? certo, Então tá Kindril. certo. Agora sim. E eu queria aqui, aproveitando agora, né, para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco de quem é o Vinícius, de como tem funcionado esse trabalho de vocês. Eu vou deixar esse espaço de abertura aí para você contar um pouquinho sobre você e explicar para a gente o quanto envolvido você está nesse assunto. Legal, maravilha. Nunca é confortável falar da gente mesmo, mas vamos lá. Sou Vinícius Vieira, né? Tenho aí já uns quase 20 anos na área de cybersecurity. Desses, passei quase 18 no Exército Brasileiro, atuando na parte de defesa cibernética. Então, fui um dos pioneiros aí nessa área lá também. Estou há 2 anos no mercado, né? Saí, abri mão da carreira, abri mão da vida estabilizada para vir para o mercado de trabalho, né? Desde quando eu estava ainda dentro do Exército, eu já atuava na área de educação. Então, hoje eu coordeno MBA de cibersegurança na FIAP. Fui professor e coordenador da graduação durante muitos anos também. Fiquei quase uns 3 anos lá na frente da graduação. E hoje estou também como consultor de segurança na Kyndryl, né, que é um spin-off da IBM. Né, a gente se separou, né, efetivamente da IBM em setembro do ano passado. Então, hoje eu atuo nesse mercado de consult também, atendendo clientes tanto aqui no Brasil quanto fora. Sempre atuei muito na área de segurança ofensiva, parte de pentest, parte de red team, né, e justamente por isso que tem algumas pesquisas também na área, algumas CVEs publicadas, e tive o prazer aí desse ano, início do ano, publicar um livro, né, onde a gente vai estar fazendo oficialmente o lançamento na BREC, agora sábado, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então Muito tem bom. sido bacana esse trabalho, poder compartilhar com a comunidade, compartilhar com o pessoal. Segurança é um tema que corre na veia. Pô, cara, que top. Depois manda aí o link aí do livro aí para a gente poder já ficar por dentro. Já aí a galera já Tá vai bom, pode podendo deixar. acompanhar também, vai ser um prazer. Depois, se você quiser mandar para a gente aqui, a gente publica e divulga aí para a galera. Tá bom, Beleza? depois Que eu vai boto no ser chat aqui, pode sempre bom. deixar. Show de bola. Bom, Maravilha. Vinícius, cara, e o tema que a gente separou hoje para a gente bater um papo, trocar uma ideia agora nesse período, é sobre o mercado de segurança cibernética como um todo, né? E o que a gente pode esperar para o ano que vem. Já tem alguns anos aí, praticamente desde 2017, 18 ali, que a gente vem fazendo algumas previsões, né? Principalmente depois de uma onda grande de ataques ransomware, né? Que foi uma Uhum. movimentação bastante grande aí que teve nesse cenário aqui no Brasil. A gente começou a falar muito, né? E prever alguns cenários, né? E de fato, assim, tem piorado, infelizmente, Exatamente. porque é uma luta, né? Eu falei disso um pouquinho antes, numa outra conversa que a gente estava tendo. Uh, a gente tem corrido atrás, né, do prejuízo, infelizmente, né? A gente atua muito, né, nessa questão de contenção, né, por conta da falta de informação mesmo, e a gente já enumerou vários motivos pelos quais, né, é importante a gente estar falando sobre isso aqui.
mas a gente percebe que há sempre uma expectativa para o próximo ano, né? E essa expectativa às vezes é preocupante, né? É Uhum. catastrófica na maioria das vezes. E a gente entendeu que era fundamental apontar algumas coisas, né? E escutando de você que está diretamente atuando, escrevendo, pesquisando. Poxa, isso vai ser muito bom ouvir, né? Então a gente separou algumas perguntas, mas antes, né? A gente pode pegar alguns dados aqui, a gente tem feito questão de sempre apontar alguns dados estatísticos aqui nos começos das nossas Legal. conversas, para a gente poder analisar algumas coisas, né? Então, assim, olha, se tratando de segurança, esses dados aqui que a gente foi levantando, isso aqui foi pela Trend Micro, se tratando de segurança, a preocupação precisa ser redobrada, já que mais de 75% das organizações globais creem que vão sofrer ataques cibernéticos nos próximos 12 meses. Opa! Temos um ponto positivo, né? A galera já está começando a ficar crente, mas assim, até o que você está fazendo para mudar Até- isso, né? E até onde essa crença está indo para ações práticas é que é onde mora o perigo, né? Exatamente. E a gente viu também que só de janeiro a junho desse ano foram mais de 3,5 bilhões de tentativas de crime, sendo que 94% foi a taxa de aumento em comparação com o ano anterior, né? E a gente também está vendo que se prevê que as receitas no segmento de solução cibernética elas cresçam 18% ao ano, passando aí de 73,5 bilhões de dólares, né? E 370, que dá 376 bilhões de reais em 2022 para 87 bilhões para 2023. Então, assim, a gente vê que também tem grana, muita grana rolando nesse meio, né? Enfim, né? E então a gente tem visto alguns dados aí meio apavorantes e bastante grandes, né? Sobre o mercado, como isso tem se movimentado, mas se tratando disso tudo, né, desse mercado, a primeira coisa que eu quero debater contigo é sobre oportunidade, né? Como que você, analisando o mercado de uma forma geral, tem percebido esse aumento, né, da demanda sobre as oportunidades de atuação como um profissional ou como uma empresa prestadora de serviço em cibersegurança? Como é que tem sido a sua percepção geral sobre esse assunto? Legal. Vamos dividir a resposta em duas, né? Vamos falar primeiro de profissional para Boa, depois a gente falar da empresa. Quando a gente está falando de legal. profissional, cara, a gente tem hoje um déficit muito grande de cargos, né, dentro do mercado de cybersecurity. E há quem diga que existem empresas que não querem contratar pessoas né, dá oportunidade para pessoas júnior no mercado, há quem diga que existam muitos cargos, né, que peçam talvez job description muito alto, e as empresas acabam contratando pessoas com um skill um pouco menor, porque é o que tem disponível no mercado. Só que eu gosto sempre de olhar também por uma outra ótica, né? Principalmente quando a gente acaba lidando na área de educação, de cibersegurança, a gente vê isso muito na prática porque a gente acaba olhando para um ponto antes desse problema, né? Ou seja, o ponto da formação do profissional. E a gente acaba vendo que cada vez mais, e talvez por conta da aceleração de necessidade de ter essas pessoas no mercado, ou por conta das demandas que a gente sabe que são grandes no mercado, os profissionais eles têm tentado cada vez ter uma formação um pouco mais rápida, de uma forma talvez um pouco mais superficial, sem um deep dive, muitas das vezes técnico, ou um deep dive de conceitos, de fundamentos, como era muitos anos atrás. Se a gente pega talvez aí o mercado de segurança lá nos primórdios, né? Vamos falar de mercado como um todo, não um profissional de TI que atuava como segurança. A gente pega lá no início dos anos 2000, mais ou menos, a gente vê que era muito comum a gente encontrar profissionais do mercado que tinham um background técnico muito grande, que ele parava para te explicar aquilo que estava acontecendo de uma forma muito tranquila, ou seja, ele sabia do que estava acontecendo ali por trás. E hoje a gente não vê isso, né? Hoje a gente vê uma crescente muito grande, talvez até de cursos, né? A gente até brinca muito na comunidade, né? Ah, vire hacker em 5 dias, né? Ou seja, torne-se o super expert especialista em uma semana. E a gente sabe que isso é impossível. Qualquer profissional que trabalha com tecnologia, não só com segurança, sabe que o estudo é contínuo, a capacitação, o autoaperfeiçoamento na nossa área é contínuo. Então, sim, a gente tem um gap muito grande de profissionais, sim, a gente tem um mercado inchado do ponto de vista de pessoas naquele entry point, né, pessoas querendo chegar, se aproximar para esse mercado, entrar nesse mercado, ter oportunidade, mas muitas das vezes não conseguem ter esse background técnico.
E aí entra aquela máxima, né? Como que eu contrato sem experiência e como que eu peço experiência para um profissional que é júnior, que é uma dualidade para muitas áreas. E a gente fala muito, né, lá na FIAP, por exemplo, e eu sei que em outras instituições é a mesma coisa. Existem N áreas e N pontos onde o profissional ele pode se especializar, ele pode gerar experiência mesmo antes dele estar trabalhando, né? Ou seja, hoje tem várias plataformas, né, onde o profissional consegue treinar as skills dele de cybersecurity, seja do ponto de vista ofensivo, defensivo, enfim. Tem cursos, tem certificações, tem inúmeras iniciativas como essa da Start hoje, né, de estar abrindo aí um Security Day, gerando um certificado. Cara, a gente tem muita conferência de segurança e a gente vê que nem sempre as pessoas procuram, né, se aperfeiçoar, procuram se atualizar. É muito daquela de que, eu preciso de uma vaga, eu preciso de um emprego, eu sei que o pessoal está pagando alto e eu não vou querer entrar nessa vaga que está pagando menos, talvez. Então, eu acho que falta um pouco também do profissional ele um pouco se adequar a essa situação de entrada no mercado. E quando a gente olha agora para o ponto de empresas, a gente vê que, óbvio, né, os dados que você comentou, e eu tenho certeza que o prognóstico que vocês fizeram 2017 para cá, todos vocês erraram porque acabou que os dados eram maiores no ano seguinte, certeza disso, né? Tiveram mais ataques, tiveram mais oportunidade, tiveram mais vendas, mais budget de segurança, sem dúvida. E é muito bom que isso aconteça, né? É muito bom. Só que quando a gente olha para o mercado, a gente vê que cada vez mais as empresas elas têm dependido de soluções de segurança, dependido de serviços de segurança, e muitas delas acabam ficando perdidas na hora de saber do que realmente precisam, né? A gente costuma atender clientes muito grandes. Eu, desde antes de estar na Kyndryl, sempre atendi clientes muito grandes. E é muito comum, às vezes, você chegar a uma grande empresa e você vê talvez um profissional na posição de um CISO, às vezes um profissional na posição de um gerente, que ele não tem a visibilidade do todo do negócio dele. E isso é crítico, porque quando a gente está falando de segurança, né? Eu peguei um finalzinho do papo anterior aqui do convidado anterior, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso. Cara, se a gente não tem a visão holística do negócio, se eu não conheço o meu negócio, eu não consigo prover segurança. Né? É igual aquela. Se eu não sei quantas pessoas vêm na minha festa, como que eu vou comprar comida para que todo mundo saia satisfeito? Né? Ou seja, é uma lógica básica que a gente precisa ter. E a gente olhando para o mercado sobre essa ótica, a gente vê que isso tem gerado um gap muito grande. E esse gap, muitas das vezes, ele acaba estando, infelizmente, na maturidade e segurança das empresas. E aí, tendo esse gap do ponto de vista profissional, é o prato cheio para o ponto de vista criminoso. Né? Ou seja, é onde muitos criminosos eles sabem que muitas das vezes as vulnerabilidades não vão estar do ponto de vista tecnológico, vão estar do ponto de vista de pessoa. Às vezes a empresa tem o melhor equipamento, a melhor solução, o melhor parceiro, só que ele sabe que o log vai estar na cara dele, o evento vai estar na cara dele, mas ele não vai saber tratar. E aí é, mais uma vez, onde mora o perigo, né? Olha, você citou um assunto complexo, né, que é que assim, a gente estava falando sobre isso realmente na outra conversa anterior, mas assim, dentre as previsões mais citadas aí, a gente vê, obviamente, né, que o ransomware ele não vai ser, né, algo que passou, não foi uma onda aí que passou, o negócio está sendo aprimorado, tudo mais, mas a gente vê principalmente ali o hacktivismo, né, muito forte, né, sendo cada vez mais organizado, sendo trabalhando em cima de comunidades muito bem estruturadas, né, e isso é uma coisa que, assim, passa muito longe, né, da nossa cabeça, de como isso funciona. Depois seria até legal se você comentar um pouco sobre isso também, mas, Legal. principalmente a gente vê a questão, né, da a mobilização em cima de deepfakes, sabe, que tem sido comentadas por aí, e a gente estava até falando de assuntos polêmicos na outra conversa anterior, né, que realmente a gente está vivendo um momento onde tem opostos, lados opostos, debatendo e conversando o tempo inteiro sobre assuntos e, cara, o poder que a tecnologia, né, tem em cima disso, né, e o quanto os ataques têm sido aprimorados a ponto de atingir o ser humano, é o que dá uma preocupação muito grande. E aí vem a minha pergunta para você, Vinícius. Nessa onda toda que a gente tá, né, dando uma sensacionalizada mesmo aqui para a galera, entender um pouco daquilo que a gente está falando. Você vê hoje o mercado preparado para acompanhar tudo isso que está acontecendo? Cara, vou até tentar ser o menos teórico da conspiração possível na, na minha resposta, né?
A questão Tá. toda, cara, é que assim, quando a gente fala de mercado, a gente está falando de um profissional, de um, né, um PJ, um CLT, enfim, ou seja, uma pessoa que ela é idônea, que ela está prestando serviço para aquela empresa, para uma organização. E quando a gente fala do mercado criminoso, se é que assim a gente pode chamar, a gente sempre imagina o quê? Né? É aquele cara que ele muitas das vezes ele é um anônimo, não do ponto de vista anônimo de hackativismo, né? Ele é um anônimo porque ele não tem nome, ele está por trás talvez de uma instituição, ninguém sabe quem ele é, aquele cara, né, que não se socializa, não conversa, muito pelo contrário. Hoje o mercado do crime cibernético, e assim, né, tô dando dados aqui que você vai no site da Interpol, você consegue pegar as informações. Você vê as palestras que o Thiago Bordini, que teve aqui no início, deu, você vê que ele dá esses mesmos dados, né, porque a Axor acaba trabalhando com isso no dia a dia também. Hoje o mercado de crime cibernético, ele tem gerente de projeto. Hoje, os atacantes dentro do mercado criminoso, né, os criminosos, eu não vou usar a palavra hacker, porque hacker é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de tecnologia, de segurança, né, e não é um criminoso. Né? Hoje até brinquei mais cedo numa reunião que eu estava, fui fazer uma correlação dessa, né? Eu até brinquei assim, não é porque a pessoa é político que ele é corrupto, existem políticos que não são corruptos. Aí a pessoa começou a rir, eu falei, gente, não estou fazendo piada. Mas enfim, né? Só para trazer aí a correlação. Então, assim, tem gerente de projeto, o pessoal tem meta para bater, né? E muitas das vezes essas pessoas que estão lá do outro lado da linha, de 8 da manhã às 18, eles estão trabalhando em muitas empresas de segurança. Né? Quem viu aí seriado do Mister Robot, por exemplo, que vê lá que o cara trabalha durante o dia, e à noite ele, né, invade a própria empresa que ele trabalha, isso não é utopia. Né? Black Mirror não é utopia, isso acontece no nosso dia a dia. Né? Infelizmente é a realidade. E aí entra a questão também, né, que a gente falou de mercado, de capacitação profissional e talvez até de retenção de talento. Né? Será que essas pessoas estão fazendo isso porque elas querem se desafiar? Será que elas estão fazendo isso por conta de ganhos financeiros? Será que é por conta de ego? Eu tenho certeza que é um pouco de tudo, né? Cada profissional ele é movido por um valor, né? E quando a gente fala de estar vivendo esse período que a gente está vivendo como mundo, que não é só Brasil, e é até interessante porque a gente não combinou isso aqui, né? Mas na BREC, final de semana, o tema da minha palestra é, é OPSEC para o mundo de censura, né? O OPSEC é uma terminologia, né? Uma conceituação que a gente tem para operações de segurança, ou seja, como eu me proteger, como eu proteger meus dados, meus valores, né? Eu vou falar um pouco disso também na palestra. Então, assim, né, voltando para a pergunta, dentro do contexto que a gente vê hoje do mercado, eu vejo que a gente, como mercado, está muito aquém do mercado criminoso. Por quê? Muitas técnicas, muitas táticas, muitos procedimentos novos, eles acabam sendo descobertos ou inventados lá do lado do mercado criminoso. Eu tive na DEFCON agora esse ano, né? Tá até a bandeira aqui atrás, do outro lado para vocês. Cara, uma das maiores conferências de segurança do mundo, e a gente viu profissionais que fazem pesquisas em grandes empresas, grandes corporações, e no final você vê nos corredores aquela pessoa sendo aliciada por outras que sabidamente a gente conhece o passado de um dos outros, que é um mercado muito pequeno, falando até de mundo, a gente sabe que a empresa que aquela pessoa trabalha não é uma empresa, né? Ela está ali visando lucros de maneira errada. E aí você fala, cara, como que o pessoal está tão descarado? Você não vê hoje, né? Vamos fazer o paralelo aí com o traficante de drogas, por exemplo. Você não vê um traficante de drogas hoje batendo na sua porta e falando, cara, venha trabalhar comigo, eu te dou, né, vale alimentação, vale refeição. Não, você não vê isso acontecendo, né? Mas você vê isso acontecendo no mercado do crime de cibernético. Você vê empresas usando plataformas de cadastro de vagas, né? Saiu uma matéria no The Hacker News, coisa de uns 2, 3 meses atrás, um grupo APT americano, se eu não me engano, não lembro a nacionalidade, acho que era americano, usou uma plataforma de emprego, de hunting de emprego, para publicar vagas para pessoas, pentesters, se cadastrar para trabalhar no mercado criminoso. Então, assim, quando a gente fala de pesquisa, né, o cara é pesquisador de segurança, né, quantos pesquisadores de segurança eles acabam sendo valorizados hoje dentro do mercado? Né? Quanto hoje, como mercado, a gente consegue olhar para essas pessoas e falar assim, cara, eu tenho um baita potencial do meu lado e eu posso pegar essa pessoa e fazer ela pluralizar conteúdo, ela disseminar conteúdo dentro da minha organização. Ou muitas das vezes eu abafo aquele profissional lá dentro e aquele cara não tem um crescimento e ele acaba sendo cooptado de uma forma fácil para o mercado criminoso. Então, assim, eu enxergo um gap muito grande, né? E eu vejo que muitas das vezes, como mercado, é uma briga de gato e rato.
Muitas das vezes o mercado ele tenta tapar as brechas onde os atacantes vão tentando descobrir, né? Infelizmente é um ciclo que é um ciclo vicioso, que eu não sei quando que a gente vai conseguir sair desse ciclo, né? Falando como o mercado como um todo. Agora se tratando, aproveitando o gancho, né, se tratando sobre a questão de quando a gente vai equalizar tudo isso, né, na tua percepção hoje, o que que você enxerga hoje como se a gente puder pontuar isso seria muito legal, mas num cenário geral, vamos pensar assim, tô me atualizando sobre cibersegurança, né, estou atento a esse tema, estou envolvido no cenário corporativo, né. Quais são os pontos que eu preciso hoje, começar a me preocupar, né. A gente falou aí, por exemplo, da questão humana, a gente falou da questão de já falamos sobre ferramentas e tudo mais, mas na tua visão hoje, até nessas pesquisas mais aprofundadas, o que que são os pontos fundamentais hoje que a galera precisa trabalhar no cenário ali corporativo para que a gente consiga tentar, né, acelerar o nosso passo nessa busca. Cara, vamos lá, vamos pontuar alguns bullets aqui, né? Primeiro de tudo, olhando assim do ponto de vista estratégico, político para baixo, ponto de vista operacional, eu acho que a primeira coisa que eu colocaria é: solução não coloca ninguém seguro. Por trás da melhor solução do mundo precisa ter um profissional. E esse profissional precisa estar habilitado e capacitado, né? Isso é ponto. A gente vê isso muito no mercado, né? Eu já vi clientes falar assim: cara, quais são as melhores soluções de segurança nesse determinado tema? Eu tenho aqui tantos milhões para comprar porque eu quero estar seguro. Não adianta você comprar a solução se você não souber usá-la, né? Uma vez eu até falei com um cliente, falei: cara, você tem uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Porsche na sua garagem e você está indo comprar pão na esquina com cada um deles um dia diferente, né? Então, assim, a gente precisa entender esse primeiro ponto. Segundo ponto, olhando para o profissional. Não adianta a gente achar que em cybersecurity a gente vai ter profissionais pato. O que que é o pato? O pato ele não nada direito, mas nada um pouquinho, não voa direito, mas voa um pouquinho. Ou seja, o generalista ele não vai no final do dia prover a maturidade de segurança que eu preciso. Eu preciso de um especialista, né? E a gente vê muito, né, não só consultorias, mas empresas finais também, clientes. Às vezes você tem um cara com baita potencial, o cara ali tem um skill muito grande, por exemplo, de compliance. Você pega esse cara e manda esse cara operar um CIEM porque você não consegue contratar outra pessoa. Você está matando aquele profissional. E ele não, ele vai deixar de fazer o que ele sabe fazer muito bem para fazer algo meia boca, muitas das vezes porque ele precisa manter o emprego dele. Então, assim, enquanto a gente como C-level, enquanto a gente como gerente, né, como profissionais mais sênior no mercado, não entendermos que o mercado de segurança requer especialistas no tema, a gente não vai ter esse gap nunca preenchido, né? E um outro ponto que eu acho que é fundamental é a questão da capacitação e do autoaperfeiçoamento, né? É muito comum, olhando para o viés agora de consultoria, né, as consultorias pedirem que os profissionais tenham certificações, porque muitas RFPs, enfim, né, muitas licitações que são feitas pedem que aquela empresa tenha aquelas certificações. Só que se eu aliar os outros dois pontos que eu falei, eu consigo pegar o meu profissional, criar uma trilha de conhecimento, uma trilha de certificação para ele, fazer um profissional de alto padrão e manter esse cara dentro de casa. Eu não preciso pegar esse cara e falar: agora você certifica Pentest. Não, agora que eu tenho outra RFP, você certifica Microsoft não sei do que. Não, agora você tem que fazer essa outra ISO 27001. Cara, é impossível um profissional de segurança conseguir navegar em todas as práticas, né? Se a gente olha, tem um site que eu acho muito legal, tem lá no LinkedIn, está marcado lá nos destaques, né? Até um gráfico que ele mostra o que seria o ecossistema de segurança. Esses dias eu parei para contar, cara. São mais de 30 bullets. Cada bullet é um tema diferente. É impossível um profissional conseguir dominar os 30 temas. Não adianta, né? Não adianta que isso nunca vai acontecer. Então, o que eu falo para meus alunos ainda na faculdade? Lá no primeiro ano, cara, aproveita enquanto você está aqui, identifica o que você mais gosta de fazer, o que você mais consegue fazer de uma forma mais fluida e mais fácil. Pega isso e se especializa. Você vai ser um profissional top no mercado, né? Hoje, quando a gente fala de medíocre, não no sentido pejorativo, mas de ser mediano, de estar na média, a gente não precisa de profissionais na média para os próximos desafios. A gente precisa de profissionais cada vez mais especializados para os próximos desafios. Só que esses profissionais especializados
requer que eles tenham conhecimento grande do que eles estão fazendo, que eles tenham um background grande, que eles entendam fundamentos e conceitos, né? E todos esses outros pontos que a gente falou do ponto de vista de mercado. Não adianta eu olhar só para a solução tecnologia e não pensar no profissional. Tem que ter esses dois lados aí muito bem equilibrados, né? Só assim talvez a gente consiga diminuir esse gap que a gente está comentando aqui. Perfeito, a gente comentou, falamos um pouco sobre isso também antes do almoço, e cara, é bom saber o quanto alinhado a gente tá, sabe, porque a gente percebe que a, a gente que está inserido mais, né, nesse cenário como um todo, a gente tem essas percepções, mas é importante a gente repassar isso, porque às vezes é uma incógnita, né, na cabeça da galera, porque cara, eu preciso pontuar, eu preciso entender, né, e você está explicando que é uma área extremamente abrangente, me assustei também com os 30 bullet points aí pra porque às vezes é mais do que a gente costuma lidar, Exato, né, tem coisas que mais vão se exatamente. aprofundando Ou ainda que a gente mais. conhece, né? Tem uns ali que eu falei, cara, eu nem sabia que isso existia. E é bem isso. É, vai surgindo novidade. E aí eu vou sair até um pouco do roteiro aqui, porque assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, eu preciso explorar um pouco desse teu conhecimento, do teu envolvimento nessa área de pesquisa principalmente, mas o que eu acho que é fundamental, quando se trata de estratégias de defesa, quando a gente fala sobre a construção de um cenário de proteção e prevenção contra esse tipo de ataques e tudo mais, de riscos que a gente vem vendo, o que acontece é que a gente está lutando contra alguém, né? Igual, por Sem exemplo, dúvida. pô, eu tenho um time de futebol aqui, eu vou jogar contra aquele adversário, vamos falar de Copa do Mundo, né? Sou o time tal, a seleção tal, tô jogando contra aquela seleção. Então, em muitos casos, eu monto uma estratégia de defesa baseado em qual é a estratégia de ataque, dependendo se o time é mais Exato. ofensivo ou defensivo ali, né? Ah, nessa analogia, o que fica meio óbvio para mim é que eu preciso conhecer contra quem eu tô brigando, né? Sem E, dúvida. e aí é que o negócio começa a ficar complexo, porque se tem pouquíssimas informações sobre o cybercrime, sobre o cybercriminoso, apesar de que ele seja um hacker que tem conhecimentos computacionais, né, e que utiliza isso para um lado negativo, né, Uhum. para o bem próprio ali de um lado malicioso. Mas como isso funciona? Se você pudesse compartilhar com a gente, eu acho que seria muito legal. Nesse teu conhecimento, como que hoje você tem analisado o cybercrime, né? E como ele tem se preparado até para os próximos anos, né? A gente falou dele estar organizado, tudo, mas se você pudesse dar uma ficha descritiva, né? Como que eu conheço ou o quanto como é que eu posso dizer a palavra aqui? O quanto de características a gente pode identificar desse tipo de grupo criminoso, ou onde eles estão, onde eles fomentam, né? O João estava até Igual o falando Globo disso. Repórter, né? De Exatamente, onde ele eles estava falando vivem, o que disso se alimentam. exato, ele estava falando disso dos hackers éticos, né? Pô, onde eles vivem. É. Mas agora vamos olhar para um cenário negativo. Como que isso tem funcionado e como que você vê isso se organizando para o próximo ano? Cara, vamos lá. Quando a gente fala do ponto de vista técnico, né, de segurança, de hacking, né, de invasões, técnicas de invasões, independente se você está do lado white ou do lado black, ou você é gray, enfim, independente da cor que você decida escolher, a técnica é a mesma, né? E qual é hoje quais são hoje os maiores ambientes onde esse tipo de informação são proliferados? Muitos deles em grandes conferências, né? E outros, muitos deles em canais da comunidade. E aí eu puxo um gancho de novo para o ponto que a gente falou do mercado. A gente tem N conferências aqui no Brasil, que são conferências muito voltadas para a parte técnica e outras conferências mais voltadas para a parte estratégica, parte de negócios. O fato é que nas conferências técnicas, quando você vê um vendor, né, e aí quando eu estou falando vendor, eu estou falando tanto uma empresa de prestação de serviço quanto uma empresa que, né, vai vender uma solução ali, enfim. Você vê pessoas representando essas empresas muito preocupadas em mostrar o seu serviço e menos preocupadas em absorver o conhecimento que está sendo falado ali, né? Eu tive numa conferência esses dias atrás, parei para conversar com uma pessoa e aí comentando da solução dela, a pessoa me abordou, né? Enfim, comentando a solução dela e engraçado que na manhã daquele dia tinha tido uma palestra sobre uma
determinada técnica de bypass que aquela solução dela não abarcava. E aí eu falei, cara, legal, bacana que você está me abordando. Pô, me explica um pouco baseado na palestra do fulano de tal, como que vocês estão pensando em implementar isso na solução de vocês? Cara, teve palestra disso? Eu não vi. Então, ou seja, repare que a gente está muito mais com sede ao pote no vender do que do entender o conhecimento e eu prover segurança no final do dia, porque, cara, a solução ela é uma solução de segurança, independente se é cara, barato, se é boa ou ruim, ela precisa prover segurança, né? Esse é o principal fato. Quando a gente fala de canais da comunidade, né, de locais onde a gente compartilha informação, é a mesma coisa. A gente vê muito mais profissionais do ponto de vista operacional lá dentro, e aí é até óbvio isso, do que profissionais do ponto de vista estratégico, gerencial, executivo. Porque também o mercado não está muito preocupado. Ah, essa galera está lá escovando bit, eu não quero aqui escovar bit, eu quero comprar aquela solução X, eu quero trazer a empresa Y, que eu vou estar dormindo tranquilo no final do meu dia. E não é muito bem assim. Então, assim, quando a gente olha para o mercado do cybercrime, quando a gente olha para como essa galera está se desenvolvendo, né, eu lembro até, esses dias, até um colega de trabalho, né, que trabalha comigo, eu fiz uma pesquisa ano passado, né, descobri uma falha lá na submissão de uma extensão para a loja do Google Chrome e um processo que muitos produtos do Google estavam vulneráveis. Eu submeti, né, ganhei lá um reconhecimento do Google, enfim. E aí eu publiquei um paper sobre isso, né? Botei numa plataforma no ResearchGate, que é uma plataforma acadêmica usada no mundo todo. E eu reparei, né, já há algum tempo atrás, que o meu paper estava sendo muito lido por pessoas, né, profissionais da região do Oriente Médio, da região do Oriente, e eu não me toquei para isso, né? E aí um colega compartilhou comigo esses dias uma matéria no chat interno aqui na nossa empresa, falou, cara, eu acho que a galera pegou a tua pesquisa e está usando para fazer ataque, porque olha essa matéria aqui. Aí eu fui ler a matéria, o que eu tinha feito era o que o cara estava usando lá no cybercrime. Então, ou seja, vamos virar a moeda ao contrário? Quantos de nós, profissionais do mercado, a gente está olhando para técnicas, táticas e procedimentos TTPs do mercado criminoso e trazendo para o nosso contexto? Não estou falando de Trend Micro, de Kaspersky, de grandes empresas que fazem isso no dia a dia porque vendem assinatura, vendem antivírus, EDR, XDR com assinatura para esse tipo de ataque. Estou falando a gente que opera CIEM no dia a dia, né, igual você falou, poxa, o cara, eu preciso conhecer quem vai me atacar. Então, para você conhecer quem vai te atacar, você tem que conhecer o adversário, né? Vou pegar o exemplo da Copa que você falou. Pô, não saiu ainda com quem eu vou jogar, eu sei quem está na minha chave. Cara, eu tenho que assistir os jogos desses países, eu tenho que saber como eles jogam, quem são os atacantes, né? Como é que é a zaga deles. Não entendo nada de futebol, tá, gente? Estou aqui só na vibe da Copa. Mas, enfim, eu tenho que mais ou menos olhar, né? Ou seja, eu tenho que ter uma boa threat intel para eu saber, cara, qual é a joia da minha coroa? Eu sou do mercado financeiro, eu sou do mercado farmacêutico, eu sou de health, sou de indústria, sou de energia, enfim. Né? O meu amigo do lado, o meu concorrente, foi atacado semana passada. Como que ele foi atacado? Quem atacou ele? Porque se ele foi atacado e tem um determinado TTP, eu posso ser o próximo. Né? Então, ou seja, é a gente fazer essa análise de mercado e aí, mais uma vez, muitas das vezes acaba que o mercado criminoso sai na frente porque eles estão nos analisando, enquanto a gente está preocupado muitas das vezes com N outras coisas que não seja conhecer o nosso adversário. Talvez possa ser, vou polemizar aqui, talvez se o pessoal buscasse mais informação seria corrompido, né? Aprendi a É, fazer, vou usar para o lado também, né? negativo. Não, Também, faz sentido, faz é um sentido. risco. Não, brincadeiras à parte, mas a gente percebe de fato ali que a gente é, é bom você ter falado isso, porque às vezes a gente não pensa, né? A gente obviamente, por exemplo, esse tipo de evento que a gente tem fomentado, ele é a nível estratégico, a gente não está mostrando absolutamente nada prático, né? A gente tem aqui na Start outros conteúdos técnicos também, mas volto a dizer uma coisa que eu falei de manhã. A gente entendeu já, e vem falando isso para o mercado, porque a gente lida muito com o prestador de serviço, né? Que cibersegurança, como você disse, não é sobre ferramenta, é sobre o conjunto da obra, né? Sobre vários aspectos. E eu falo isso porque eu sinto na pele, ô Vinícius, a gente é desenvolvedor de software, a gente tem um Firewall Next Generation, e eu bato, né, muito entro muito ali
né, em comparativos com Fortinet, Sophos, qual são ferramentas consolidadas no mercado ali, que são muito utilizadas principalmente em pequenas e médias empresas, né? E a gente comenta muito sobre isso. Olha, você pode ter a melhor ferramenta que você quiser, né? Se o melhor ferramenta que o dinheiro comprar, mas se você não está por dentro daquilo que tá acontecendo, né? De como você vai operacionalizar, como que você vai configurar, implementar isso, não adianta nada. No final das contas, pode dar na mesma, né? Você Não, ter e às proteção, não vezes ter. até piora, né, Lucas? Porque quando a gente fala do conceito de superfície de ataque, né, o que que é a superfície de ataque? É aquilo que abre brechas ou possibilidades de brechas para você ser explorado, né? E às vezes uma ferramenta mal configurada ou com uma configuração default, uma credencial default que seja, ela que deveria estar te provendo segurança, ela na verdade é mais um ponto de possível entrada, né? Mais um foothold para um atacante, entendeu? Então e a gente vê isso muito no mercado, eu tenho certeza que vocês lidam diariamente com isso. A gente vê isso muito no mercado, É, né? O cara que compra e acha que não, eu botei aqui, do jeito que eu tirei da caixinha, desembalei, coloquei, vai funcionar, vou deitar a cabeça no travesseiro e dormir que eu tô tranquilo. Não é assim. pois é, a gente lida, a gente escuta às vezes muito disso. E olha só, agora vamos avançar um passo. A gente falou um pouco sobre o atacante em si, né? Mas puxando para o lado de tendências, né? Até comentei numa fala minha sobre ransomware, né? E como isso tem se fomentado. Uh, a gente entendeu um pouco agora o quanto a gente precisa se aprofundar no que está sendo feito pelo hacker ali, né? Pelo cracker, não sei se podemos Uhum. dizer assim. Mas a gente pode pensar agora nas estratégias, na tua visão e nessas tuas pesquisas. O que você tem visto hoje como tendência de estratégia para o cybercrime? Né? O ransomware, de fato, tem sido um ponto importante a gente se preocupar. Não sei se é o ransomware, ou é o phishing, ou isso ainda é sazonal. O que você vê como mais tendencioso e como que a gente pode se preparar para se proteger disso? Porque um outro detalhe, né? A gente ainda trabalha muito em cima de contenção, né? Não em prevenção, Uhum. porque de fato a gente não conhece, como você disse. Então acho que por isso que é Exato. importante a gente destacar esse aspecto. Cara, o principal ponto, né? E aí vou até pegar os exemplos que você citou, né? Ransomware, phishing e tal. A gente olha o que está por trás comum de tudo isso é o fator humano. Eu sempre falo que segurança sempre vai ser pessoa, processo, tecnologia. Se eu não olhar para um desses aspectos, para um desses pilares, eu obviamente não tenho segurança, que é tudo que a gente está comentando até agora, né? O ransomware, na maioria dos casos, obviamente não são todos, na maioria dos casos, ele vai ter como vetor de entrada uma falha humana, né? Um cara que clicou em algum e-mail que não deveria, né? Um misconfiguration de um administrador, enfim, né? Na maioria dos casos ele vai ter uma falha humana. Assim como o phishing, assim como o spear phishing. Então, assim, hoje o viés do cybercrime ele está sendo muito mais voltado para a pessoa, para o usuário, do que para a grande corporação, né? E aí, por que que eu falo isso, né? A gente vê hoje muitas empresas que o cara vai pegar, às vezes, log de meses atrás de 100, ele viu que se ele fosse analisar, se ele tivesse uma correlação bacana, ele viu que ele até foi invadido. Só que aí o atacante entrou, viu que não tinha nada, talvez, de interesse e saiu fora. Aí você fala, pô, mas o atacante entrou, minha empresa é grande, o cara poderia ter criptografado o meu dado, pedido resgate. Por que que ele não fez isso, talvez? Muitas das vezes ele não fez isso porque já é senso comum na maioria das pessoas que trabalham com segurança, independente do grau dela, independente do nível de conhecimento técnico ou não, que não se deve pagar ransomware, né? É igual a ideia do resgate, né? Poxa, pô, tive um parente sequestrado, o cara tá pedindo dinheiro. Até o filme ensina pra gente que você não deve pagar resgate, né? Então, ou seja, isso já virou um pouco um senso comum. Só que o usuário em si, ele continua sendo um elo fraco dessa corrente, né? E uma tendência que a gente vê muito para o ano que vem são aqueles ataques envolvendo criptoativos, né? Então, ou seja, e foi até um ponto que eu fiz também de comentário, né? Uma crítica na última conferência que eu participei. Cara, era uma line-up com palestrantes assim top, pessoas sensacionais e eu, né? Então, eu olhei para aquela galera e falei Que assim, isso. cara, não teve uma palestra falando sobre metaverso, sobre blockchain, sobre Web3, sobre smart contract, sobre NFT. Aí você fala, pô, mas por que que não teve? Porque as pessoas não estão fazendo pesquisas disso. E aí você pega o mercado criminoso, quantos ataques tem tido a OpenSea para roubar dado de NFT,
quantos ataques tem tido a MetaMask para roubar a criptomoeda das pessoas. Né? Hoje é muito mais fácil ir no usuário final que não tem todo um arcabouço tecnológico de segurança em volta dele, por dois motivos. Primeiro, ele pode ter coisa que vai me valer dinheiro, dado, informação. E segundo, ele pode ter um acesso confiável para onde eu quero. Haja visto ataque de Uber, ataque das últimas empresas que a gente viu que foram por meio de VPN, foram por meio de acesso remoto seguro, ou seja, vazamento de credenciais. Então, assim, eu continuo entendendo que para o ano que vem, né, se eu pudesse fazer aqui um prognóstico, e eu espero que eu esteja errado, né, que o ideal seria a gente pensar em pessoas, pensar em conscientização, pensar em trazer essas pessoas para perto, pensar em trazer essas pessoas para o conceito de cibersegurança. A gente deve ver muitas pessoas, usuários, às vezes até nem de tecnologia. O usuário fala assim: ah, mas quem sou eu? Né? Se o cara entrar na minha conta bancária, vai ficar com pena, vai depositar alguma coisa lá porque eu não tenho nada. Cara, mas não é o você, é o que você representa. Né? Você pode ser o pivô para um outro ataque, você faz parte de uma corporação que, obviamente, tem mais dinheiro que você. Então, ou seja, a gente faz parte, a gente é um elo de uma cadeia maior. É, esse é o problema, né? E uma vez que a gente está mais conectado, mais inserido no processo de transformação digital, mais a gente tem visto os riscos, né? E a gravidade, a consequência, né? O impacto desse risco, né? Desenhando, pensando naquela matriz do risco, a gente vê que esse impacto, Uhum. né, tem aumentado de acordo com as probabilidades também aumentando, né? E eu acho que até para a gente já começar a fazer um caminho para o Uhum. próximo tópico, eh, tem uma coisa que eu preciso citar e perguntar para você, né? Me perdoa que eu acho que eu tô fugindo um pouquinho aqui porque Não, do, fica do, do tranquilo, roteiro, mas manda eu tô indo bala. aqui para aproveitar um pouquinho da nossa conversa. Manda Eu acho bala. que a gente precisa citar a legislação. A gente sabe, né, a intenção, né, o quanto que isso tem sido positivo, né, para muitos cenários aí, porque se não é no amor, vai na dor, né? Então precisa apertar um pouco o cinto aí da galera com relação à privacidade e à proteção de dados. Eu acho que isso tem sido um marco realmente para a conscientização do que pode ser explorado, né? Mas hoje, na tua percepção, quanto isso tem sido influenciado e o quanto ainda pode influenciar? Ainda estamos numa alta disso, né? Na tua visão, ainda há possibilidades para a gente pensar e trabalhar em cima dessas legislações que têm vindo, cara, como parte prática mesmo, porque tecnicamente a gente vai precisar construir as estratégias e pensar, mas eu também agora não posso desvincular a legislação, né? Como que você tem analisado esse cenário? Cara, do ponto de vista da legislação em si, eu vejo que a gente tem alguns pontos a melhorar, e aí é claro, óbvio, nenhuma legislação ela sai do forno pronta. Né? A gente vê a nossa Constituição mesmo, né? Foi escrita em 88 e quantos adendos, né? Quantas emendas constitucionais foram tendo ao passar do tempo, justamente porque a sociedade mudou, o ser humano mudou, enfim. Então isso eu vejo que até de certa forma é normal. Agora, a aplicabilidade da legislação, aí sim, cara, eu vejo que a gente tem um universo pela frente. Se a gente pega lá a NPD mesmo, quantas empresas efetivamente a NPD chegou a multar depois que a LGPD entrou em vigor? Se a gente pegar a relação de multados e a relação de empresas que existem, a gente vê que é um número muito ínfimo. Será que todas as outras realmente estão adequadas? Será que todas as outras fizeram o dever de casa? É difícil, né? Então, talvez em algum ponto desse processo, seja para a comunicação à NPD, seja para o disclosure daquela informação, seja da condução do processo de violação de privacidade, enfim, a gente tem diversos pontos, né? E aí um ponto que eu volto também é a questão, mais uma vez, do ser humano, né? Cara, a LGPD está aí, eu acho que o cerne da LGPD, das legislações, acaba sendo o ser humano, né? Ou seja, um dos grandes protegidos da legislação somos nós, são os nossos dados. Mas quantos de nós realmente nos preocupamos com os nossos dados, né? Quantos de nós olhar um formulário que pede seu CPF para um negócio que não tem nada a ver pedir seu CPF e você, no mínimo, não acha estranho e você não digita, né? A gente teve um caso lá na Kindle que ia ter um evento, né? E não vou citar nem o mercado do evento, mas pediu lá um dado que não tinha nada a ver, né? E uma pessoa nossa olhou e falou assim: cara, tá, ele mandou para mim no e-mail respondendo em claro, sem criptografia, o CVV do meu cartão. Cara, eu nunca que eu vou É. nesse evento, né?
Mas por quê? Uma pessoa que tem um viés de segurança, talvez, né, se fosse, espero que meu pai não esteja me assistindo aqui agora, mas meu pai, que não é uma pessoa extremamente tecnológica, talvez ele teria feito e não teria reparado como problema, né? Então, assim, volta de novo na questão da conscientização. Então, assim, a gente tem um gap grande de aplicabilidade de lei, né? A gente tem um gap grande de adequação de lei, né? A gente pega a lei, a gente chama de Carolina Dickmann, lei Boeing, né, 21747, e ela veio sofrendo alterações também, né? Então, antes tipificava crime informático o fato de eu pegar o dado, hoje o fato de eu invadir ou saber se está ou não vulnerável já tipifica crime informático. Eu entendo que isso é um avanço, né? Só que cada dia a gente tem avanços de tecnologia, cada dia a gente tem novos meios de tecnologia. O próprio metaverso e o Web3 que a gente citou aqui. Nenhuma lei nossa, no meu ponto de vista, ela abarca o Web3, abarca metaverso. Quantos problemas até de bullying, de assédio sexual, a gente já viu no metaverso ou no início da pandemia, né? E a gente não tem uma lei, né? A lei de que fala de cyberbullying, ela não se aplica, ao meu entender, não sou jurista, não se aplica na completude do metaverso. Então, assim, eu entendo que a gente deu um passo legal, a gente saiu do zero, foi muito importante isso, a gente tem que comemorar isso, mas eu vejo que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente e eu acho que realmente é a área jurídica, a área técnica, todo mundo dá as mãos ali para a gente conseguir sair do outro lado. Pois é, a gente não pode se iludir, né, ser inocente, de fato, até porque, pô, como você citou, a gente vê coisas aí, o próprio bullying, cyberterrorismo, a gente já viu coisas aí complicadas. Exato. Caminhando já para o final, ô Vinícius, passa rápido, né, porque a gente vai trocando umas ideias e para mim aqui Verdade. voou. Deixa eu te fazer uma pergunta que mandaram aqui no chat que eu achei muito bom a gente falar um pouco sobre isso, né, se tratando aí de previsões. Ah, tenho visto o engenheiro perito Peterson, ele perguntou assim, ele falou: "Tem visto muitas empresas e pessoas partindo para virtualização na tentativa de minimizar o problema. Acha que isso realmente é viável?" Eu vou até comentar, porque isso é uma pergunta constante que vem aparecendo nas lives que a gente tem feito. Porque há uma ilusão, né, de que vou jogar Uhum. para a nuvem, estou protegido, não é responsabilidade minha, tá tudo certo. E Então não acho é. que seria legal você falar um pouco, né, qual a tua opinião sobre isso, como você tem visto, já que estamos numa tendência mesmo de virtualização, de Uhum. cloud computing e tudo mais. Vamos lá, quando a gente fala de move to cloud, cara, a gente está falando de uma transformação digital. A gente está falando de tirar do meu ambiente on-premise para jogar para a nuvem. E é o que você falou, a gente entende, né, tem talvez o conceito errado de que no on-premise eu tinha que me preocupar com diversos fatores, incluindo segurança, e na nuvem eu não preciso. Isso é muito errado por diversos pontos, né? Primeiro porque ninguém lê política de privacidade, ninguém lê as letras minúsculas do contrato, né? E está muito claro, né? Se você pega lá um PaaS, por exemplo, né? Você pega lá até um SaaS, né? Um software como serviço, ele está lá claro dizendo que a segurança dele não garante a segurança. Ele está te entregando o que você precisou contratar dele, né? E não só olhando para as vulnerabilidades inerentes à cloud, né, ou seja, ataques comuns que a gente consegue levantar informação, né, ou seja, muitos voltados a misconfiguration, a gente tem que entender que, cara, o que eu estou jogando para a cloud? Qual é o meu produto? Poxa, meu produto é uma aplicação. Legal, eu só estou trocando infra, eu só estou trocando a camada de baixo. Né? Se eu não olhar para a camada de segurança do meu produto, pouco fez diferença onde ele está, se ele está aqui ou se ele está na China. Né? Então, ou seja, mais uma vez, eu conhecer minha joia da coroa, entender o que é o meu ativo de interesse, entender o que eu preciso priorizar, seja numa estratégia, seja numa recuperação, seja numa gestão de vulnerabilidade, enfim. Eu preciso entender o que eu estou protegendo primeiro, para depois saber se aquele é o melhor caminho, né? E sem contar que, assim, empresas que conseguiram fazer 100% esse move to cloud, foram poucas, né, até hoje, apesar da cloud já existir há bastante tempo. Tem muita empresa que ainda tem um ambiente híbrido, principalmente grandes corporações. E aí gera um outro problema que é o tal do Shadow IT. Né? Ah, esse carinha aqui ficou esquecido lá, ninguém levou para a nuvem, ninguém deixou no on-premise, e ninguém está olhando para ele, ninguém está usando, mas ele vira uma brecha lá, aumenta a sua superfície de ataque, e no mínimo, você ser invadido, e o cara postar uma foto no Twitter que entrei no sobredomínio da empresa vinicius.com. No mínimo, a sua imagem já vai estar sendo ferida. Quiçá ele usar aquilo ali para pivotear para outro ambiente e ter acesso a outros dados mais sensíveis. Né? É,
importante a gente ter falado sobre isso, porque muita gente ainda está muito ligado ali com a infraestrutura de rede da empresa, né? Muita gente atua nessa camada e parte dali, né? Esse princípio de proteção, como a gente falava até em outras conversas anteriores, que eu preciso me preocupar ali, algumas partes fundamentais ali do meu escopo, para eu poder garantir, né? Garantir um nível melhor, né? De proteção. Exatamente. Mas que bom aí que ficou claro essa informação. Para a gente caminhar então para o final, Vinícius, vamos lá, vamos a algumas considerações de um cenário geral, né? Se você pudesse resumir isso tudo que a gente conversou em algumas previsões, assim, alguns bullet points aí para o próximo ano, o que você listaria ali em ordem prioritária para a gente começar a se preocupar ou se atentar? Cara, eu começaria, né, mais uma vez lá no ponto estratégico, né, numa esfera estratégica, olhando para os nossos levels, olhando para os nossos gerentes, nossos diretores, né, e eu deixaria recomendação. Cara, escovar bit não é só responsabilidade do teu operacional. É pelo menos o mínimo do mínimo você precisa entender. Ninguém gere aquilo que não sabe que está gerando. Gerindo, melhor dizendo, né? Então, é importante a gente ter. Ninguém quer um CISO, ninguém quer um diretor de tecnologia de segurança, um cara que saiba sentar no Linux e despejar uma sequência de comandos. Mas pelo menos saber o que a pessoa está falando, né, e o que está sendo feito ali é interessante até para você defender com seu board, budget, defender estratégia, isso é muito interessante. Segundo ponto que eu falaria, né, é essa questão de soluções, né? Eu parto do princípio sempre de que menos é mais, né? Então, cara, se eu preciso ter uma solução robusta, bacana, cara, pesquisa, pensa, traz vendo, vê prós e contras, mas usa aquela solução. Né? Uma solução bem utilizada, né? Igual aquela velha briga, né? O que é mais seguro, Linux ou Windows? Depende de quem está administrando. Se o cara que administra o Windows conhece a fundo o sistema operacional, ele vai ser muito mais seguro do que o Linux. Então, ou seja, entenda o que você precisa, entenda a sua joia da coroa, né? E monte a sua estratégia e aí sim você parta para próximas ações, né? E terceiro, né, eu colocaria muito a questão de pessoa. A gente precisa muito se preocupar com os nossos profissionais, seja com quem está dentro de casa ou seja com quem eu quero trazer para dentro da minha casa. Eu tenho que montar carreira de especialização, eu tenho que ter mentoria, eu não posso trazer um profissional e deixar ele aqui solto. Né? Muitas empresas reclamam, o cara fica 2, 3 meses, vai para outra que está pagando mais, tá? Mas o que, que você está fazendo dentro da sua casa para reter profissional, para dar para ele, não só, não estou falando de condição de trabalho, estou falando de qualidade técnica, de avanço, projeção de carreira, pensar em especialização, pensar em autoaperfeiçoamento. Então, isso acho que são pontos que são interessantes a gente, como corporações, como mercado, a gente começar a olhar para 2023, porque realmente o nosso mercado está aquecido, a pandemia veio para falar isso, né? A gente não sabe se vai ter talvez uma outra onda, enfim, uma outra pandemia. A gente espera que isso não aconteça, mas e se acontecer? Como será que eu estou preparado para passar por tudo que eu já passei lá atrás em 2020 e 2021? Será que eu aprendi a lição? Ou será que eu vou ficar de DP exame para, quem sabe, a próxima, né? Verdade. Pô, Vinícius, cara, muito produtivo, muito bom ter um pouco aí de troca contigo, da gente poder compartilhar um pouco aí daquilo que tem sido tua área de estudo, de pesquisa, a tua vida mesmo, o quanto você tem se debruçado nisso. Depois vou querer o link lá do livro lá para a gente poder compartilhar isso aí também nas nossas redes Legal, sociais, vou porque é pegar esse tipo aqui de já, informação. vou mandar aqui. Isso, manda lá para a gente, porque isso aqui é um tipo de informação extremamente rica que a gente precisa compartilhar. Estou colocando aqui também o site da Kyndryl aqui para a galera conhecer, né? Se quiser entender um pouco melhor aí qual que é o trabalho deles, isso vai ser importante também para divulgar e para fomentar esses trabalhos que a gente tem feito, né? Ó, você mandou aqui para a gente, vou pegar o link, vou É o publicar ali, ó. Vou Maravilha. publicar Lá aqui na no Amazon lá. chat. Olha só, para quem quiser já pegar o livro direto, tá aqui, olha só que bacana, tá o link que acabei de publicar no chat, e o pessoal fiquem à vontade. Vinícius, cara, te agradeço demais por ter participado, pela disposição, pelo tempo, espero contar contigo aí em próximos conteúdos, como eu falei, a gente ainda tem muito assunto para falar, né, a gente foi super raso aqui, né, no quanto que a gente tem Super de raso, conversa verdade. ainda para a gente colocar aí, mas agradeço demais aí a tua participação. Maravilha, cara. Eu que agradeço, né? Para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Conta comigo, né?
Sei que também estou aqui para aprender, independente do tempo de mercado. A gente sempre está aí para aprender. Então, quem quiser me adicionar depois no LinkedIn, mandar feedback, trocar ideia, tamo junto. É isso aí. Valeu. Tamo junto, Vinícius. Valeu, um abraço.